Sejam muito bem-vindos ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono Poços de Caldas. E eu sou a Malu, a assessora executiva da 9ª edição do Miniono Poços de Caldas. E hoje a gente está aqui com a Camila, a diretora do BWC 2022. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, pessoal. Oi, gente, eu sou a Camila, aluna do 6º período de Relações Internacionais da PUC Minas Poços de Caldas e nesta 9ª edição da Miniono sou diretora do Comitê BWC. Bom, espero que vocês aproveitem essa conversa para conhecer um pouquinho da conferência e da discussão sobre as armas biológicas. Muito bem, então a gente dá início à nossa conversa fazendo uma breve contextualização e apresentação do comitê, Camila. Então, dando início aqui, eu queria te perguntar em que contexto a reunião do BWC 2022 aconteceu? Certinho. A conferência, a Convenção sobre a Proibição de Desenvolvimento, Produção e Armazenamento de Armas Biológicas e Toxínicas, um nome bem grande, ela foi criada em 1972. E a sua primeira conferência foi em 75. Desde então, a gente tem conferências a cada 5 anos. Nesse caso, a de 2022 é a nona conferência de revisão. Nesse período, o contexto global, ele estava bastante tensão na política internacional, tanto pelas questões um mundo pós-pandêmico, discussões sobre a biossegurança, mas também a questão dos conflitos, basicamente também a crise da guerra da Rússia e da Ucrânia, que teve bastante desdobramentos. Também a gente tem um avanço científico da biotecnologia, o que é um tema importante para a BWC, e a questão do uso dual dessa tecnologia, ou seja, do uso militar. Então, esse é basicamente o contexto em que o comitê acontece, E a 9ª edição, ela tentou fortalecer as questões de verificação e de monitorização dos laboratórios dos países membros da conferência. É muito interessante esse contexto, porque a reunião aconteceu em 2022, então ela não foi programada para acontecer nessa data especificamente, mas ela estava programada na grade de revisão da convenção. E é interessante porque 2022 marca aí um fim da pandemia, em que a OMS declara o fim da pandemia. Então, esse assunto da segurança biológica, da saúde como um todo mundial, estava muito em voga. E também foi o ano que marca o início da guerra da Ucrânia. Então, marca aí um dos grandes conflitos que volta a acontecer agora num contexto mais atual, os últimos grandes conflitos que a gente tinha visto foi ali no início dos anos 2000, com a guerra ao terror dos Estados Unidos, o ataque às Torres Gêmeas. Então, foi um contexto, acredito, propício para a reunião acontecer, visto esse cenário em que o mundo se encontrava em 2022. Então, o mundo em caos. Aí os membros do BWC definiram, não, agora é hora da gente se reunir para resolver essas questões. Como vocês trouxeram, o fim da pandemia estava ali, desde o início da pandemia, na verdade, já estava tendo a discussão do coronavírus ter sido criado em laboratório. Ser uma arma biológica, já estava tendo essa discussão, de qual a real surgimento do Covid-19, se foi realmente um acidente ou se foi planejado realmente como uma arma biológica. E a guerra da Ucrânia, que está presente aí até hoje, trouxe de volta o medo da utilização de bombas nucleares, Então, trouxe essa temática que já estava meio adormecida ali de volta para os debates. Então, essa reunião do BWC realmente aconteceu num contexto bem propício. Justamente como vocês falaram, acordou a questão da bomba nuclear, mas também da questão das armas biológicas, que a gente tem em 2022 um pedido de reunião emergencial da Rússia em questão no Conselho de Segurança das Nações Unidas para aferir suspeitas de desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia com o financiamento dos Estados Unidos. Então, a BWC, antes mesmo de sua 9ª revisão, teve essa chamada numa reunião de emergência da CSNU para verificar isso,
claramente foram negadas as acusações, mas a existência de laboratórios de níveis que podem existir armas biológicas é verídica. Sim, sim. E já nesse contexto, né, de como aconteceu a reunião ali em 2022, né, qual é a história por trás, por que você diria, Camila, que a reunião aconteceu? A reunião, então, por que a reunião aconteceu? Ela, como eu disse anteriormente, ela é já programada para acontecer a cada 5 anos, mas infelizmente por causa da pandemia seria feita em 2020, mas não foi feita por causa do contexto pandêmico. Então, não foi realizada nesse ano e só foi realizada em 2022. Então, mais uma vez, essa conferência ela teve como prioridade realizar todo o debate de como vamos conseguir eliminar totalmente a produção de armas biológicas e o desenvolvimento dessas ciências para que não restrinja também o desenvolvimento da ciência em relação desse risco, né, de produção para armas biológicas em conflitos. Então, os estados eles se reencontraram em Genebra para ver também o fortalecimento, o grau de institucionalização do comitê em si, também, porque em comparação com o nuclear e armas químicas, ou com a conferência de armas biológicas, não tem tanta rigidez quanto os outros, né? Não existe tanta sanções ou imposições de regras, né? Referente ao desenvolvimento, né, de estudos, de potenciais estudos que levariam à produção de armas biológicas. Também leva a questão também dessa constante evolução da biotecnologia que acaba interferindo o quão podemos controlar esse avanço científico, né? Hoje em dia a gente tem o CRISPR-Cas9, que fala, né, de edição genética, temos evolução também na área do militar, que é potenciais tanques muito desenvolvidos, e a questão da mudança no sistema internacional frente a essas crises e conflitos que existem. A pandemia também é algo que alarmou bastante os líderes pelo fato de algo que não estamos preparados. A biossegurança é uma ponte também muito significante na BWC em mostrar de que não estamos preparados para uma possível ameaça, né, de um vírus, uma bactéria, no nível acidental, como se diz a Covid até o momento, mas também não intencional. Então, teria a mesma proporção se fosse algo intencional e, do mesmo jeito, a gente não tem a nossa capacidade da biossegurança em controlar os efeitos, né, os prejuízos, né, que um agente biológico pode causar, tanto intencional quanto acidental. Então, né, nesse contexto, né, que você colocou pra gente de um tipo de arma de destruição em massa, que armas biológicas juntos com armas químicas e armas nucleares são consideradas armas de destruição em massa, né? Que não tem essa regulação tão forte, né, essa proibição, esse entendimento internacional de que deve ser combatido. Qual você vê a importância, né, a relevância dessa reunião que aconteceu em 2022? A relevância para os Estados-membros é a questão de eles se colocarem num nível de maior... procurarem maiores medidas para que a BWC ela se torne uma conferência com maior rigidez. A questão de verificação tem sido questionada há muito tempo e de monitorização dos laboratórios também. Muito tempo, os países eles têm sido cautelosos em relação a isso pela questão de estaríamos restringindo a ciência. E não necessariamente. Então, esse diálogo foi basicamente para se existir um consenso deles procurarem uma alternativa para que a BWC seja mais efetiva, que elas tenham a capacidade de monitorar esses laboratórios e de direcionar essa nova política, né?
Então, acredito também que, num sentido geral, a BWC é importante para que a sociedade civil enxergue que essa questão de armas biológicas não é apenas fictício, né? Não é apenas um conteúdo de filmes distópicos, é algo real. E não somente isso, que a BWC não trata apenas das armas biológicas, mas também da questão da biossegurança, de como podemos controlar eventos como as pandemias, que é algo que não é quando, se vai acontecer, mas agora quando, né? Existe registros de que é possível que a cada décadas podemos resistir a algum tipo de epidemia e pandemia. Então, o que aborda, né, a importância dessa reunião é todo o debate na questão da biologia em relação ao desenvolvimento científico e também da restrição, né, esses estudos que levariam a uma possível utilização em conflitos, né, dessas armas. Como você falou, a parte mais, acho que, delicada seria essa questão do possível uso dual, né? Então, por um lado, é importante você promover um desenvolvimento tecnológico que vai olhar para essas questões de biologia, né, questões genéticas, para voltar para a medicina, né, para a saúde, mas, ao mesmo tempo, isso também pode ser usado como arma. Então, acho que isso vai ser uma parte importante do debate, né, em como conciliar esses dois lados. Sim, até porque a linha é muito tênue. Como você consegue diferenciar uma pesquisa que tem como objetivo a saúde de uma pesquisa que tem como objetivo a segurança, né, a utilização de armas biológicas? Então, realmente, eu acredito que vai ser um dos tópicos. Como não frear o desenvolvimento, né, no aspecto da saúde, mas, ao mesmo tempo, evitar a criação, né, de possíveis armas biológicas. E agora, já passando para o tópico 2, para o segundo bloco dessa nossa conversa, a gente vai falar sobre os atores e seus posicionamentos. Então, Camila, para o BWC, quais são os principais atores e delegações que vão estar presentes? Bom, a gente consegue deslocar esses atores em dois lugares, né? Os países com grande capacidade biotecnológica, né? De grande desenvolvimento, capacidade de desenvolvimento dessa biotecnologia, são pesquisas na área de microbiologia, genética, química e física. Eles têm uma atuação extremamente importante devido à contribuição, né, desses relatórios eles mesmos podem fornecer esses relatórios que vão indicar quais potenciais riscos em relação desse uso dual. Além disso, eles são muito importantes, né, para a transferência desses equipamentos, né? Então, eles produzem essa ciência e eles transferem para outros países que não assim conseguem, né? E eles possuem também laboratórios de níveis que a gente considera de alto nível, o que pode ser realizado diversos tipos de experiências científicas, né? No índice existem níveis de laboratórios e esses países têm o maior índice, que é o laboratório nível 4, né? Que existem diversos tipos de experiências são possíveis de ser realizadas e que seria referente também à produção de armas biológicas nesse nível. Então, eu diria que esses países, né, com maior capacidade biotecnológica por exemplo, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Japão, Alemanha, né? E que justamente tem um histórico com as armas biológicas, né? Os Estados Unidos, Rússia... a Rússia, por exemplo, tem um passado histórico na União Soviética de uso de armas, né, de desenvolvimento dessa criação de armas biológicas. Os Estados Unidos também, o Japão, na Guerra Sino-Japonesa, na Unidade 731. Então, existe esse passado com essas armas biológicas, né? Também a gente tem outros atores como a Índia e a China que atualmente são muito relevantes na área da biologia, né? A Índia é considerada a farmácia do mundo, né? Então, tem uma capacidade de produzir biotecnologia muito grande. E a China, após pandemia, ela mostrou ao mundo a dependência, né, que o mundo tem dela em relação aos
tipo de procedimentos de testagem, a questão da vacina também, que ela foi com a Sinovac, ela foi uma das primeiras, né, a testar e a produzir, e também o envio de materiais de proteção, como máscaras, equipamentos, né, para a equipe de médicos e enfermagens que estavam na linha de frente do Covid-19. E o outro lugar é que fica com os países localizados em regiões com maior número de grupos terroristas. Com o que eu quero dizer com isso, né? Que os países ali do Oriente Médio e da África, eles são olhados de uma forma desconfiada, né? As potências ocidentais olham de maneira desconfiada essas nações pelo fato da vulnerabilidade diante de grupos terroristas nessa região. E que levaria, talvez, à hipótese de que, se caso fosse produzido biotecnologia a ponto de produzir uma arma biológica, poderia estar na mão dos terroristas, o que causaria um risco, né, do bioterrorismo, que é um ponto também que a BWC toca. E também a questão do pouco acesso, né, que essas têm à tecnologia, né, biotecnologia, né, pensando mais ainda no continente africano. Sim, sim. É interessante uma coisa que você disse, né, de que a Índia e a China, elas têm um papel importante, né, relevante nesse debate, principalmente por serem grandes produtoras de tecnologia, né, da saúde, né? Então, a Índia é a farmácia do mundo, produzindo medicamentos para o mundo inteiro, e a China liderando nessa produção de equipamentos, né, que vão auxiliar nessa produção de tecnologias voltadas para a saúde. Então, é interessante olhar de um lado, a gente tem os países, né, desenvolvidos, os países tradicionais como Estados Unidos, Reino Unido, né, os países europeus como um todo, liderando esse processo de uma inovação, né, na biotecnologia. Do outro lado, a gente tem a China e a Índia, que basicamente produzem as bases para isso, e do outro lado a gente tem esses países que possivelmente têm algumas células que podem se aproveitar disso, né, tem uma vulnerabilidade maior. Então, Camila, nesse cenário, né, que você falou pra gente, desses atores que você acabou mencionando, quais você considera mais relevantes e qual é a posição esperada deles dentro desse debate? Então, em questão dos países, né, desenvolvidos e de grande capacidade tecnológica, a gente enxerga uma postura mais de cautela em questão da monitorização e verificação, que é uma questão da BWC há muito tempo, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele frequentemente paralisou algumas conferências em relação a essa proposta de monitorização dos laboratórios, né? Então, os Estados Unidos, ele é a favor da proibição, né, e de desenvolvimento, mas ele também se coloca num ponto de muito cautela em questão de até que ponto isso estaria restringindo o avanço científico norte-americano, de quanto isso estaria impedindo, né, o desenvolvimento científico dessa nação. E isso também invoga também outros, né, países desse grande porte, como os Estados Unidos. Nações como, né, países nórdicos e América Latina, eles vão ter vão apresentar uma postura mais de mediador, mais pacíficos, que vão requisitar uma maior abrangência dessa eliminação, das armas biológicas e maior fortalecimento da convenção também, né? E as nações, né, em desenvolvimento e desenvolvidas, elas vão garantir que essas restrições não impeçam o avanço científico. Então, elas se consideram, né, elas estão ali, aderiram ao BWC, mas elas também se colocam no lugar de como fazer essas restrições, mas que não impeça o avanço científico, né? Sim, com certeza. Cada delegação ali dentro do comitê vai puxar a sardinha para o seu lado. Então, os países que têm um processo tecnológico mais avançado vão tentar fazer com que essas barreiras e esses limites sejam mais brandos, enquanto países mais frágeis, que não têm tanto acesso e não conseguiriam se desenvolver tecnologicamente, biotecnologicamente, já vão ter medo, né, de ficarem à mercê de possíveis armas biológicas que os desenvolvidos possam criar. E, né, já nesse tópico,
a gente já traz a conversa de quais serão os principais grupos com interesses parecidos que possam surgir dentro da reunião. Bom, a BWC tem poucos grupos em relação à temática, mas a gente tem atores, assim, fundamentais, que já foram mencionados antes, a Índia, a China e os Estados Unidos. Então, países que têm relações mais próximas a esses países vão seguir essa orientação deles, né? Aí a gente tem um grupo, né, que é referente a o combate de propagação de armas biológicas e químicas também, que é mais institucionalizado, que é o Grupo Austrália, que envolve também o Japão, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o Reino Unido. Esse é o maior grupo, assim, maior grupo de quantidade de estados, né? Mas, ao mesmo tempo, o que mais tem conexões, né? E que conversa, que dialogam com a BWC. Ao mesmo tempo, o grupo, né, de nações ali do Oriente Médio, eles vão ter uma postura mais defensiva pela essa questão da desconfiança que é colocado em cima deles. Interessante, né, ver essa formação desses blocos que geralmente eles mostram essa questão de um conjunto de interesses, né, parecidos entre eles, e eu acho que isso vai enriquecer bastante o debate dentro do BWC, para a gente chegar num ponto em que esses grupos eles vão ter que sentar dentro do debate, né, em algum momento, eles vão ter que chegar em alguma proposta, né, uma resolução que converse entre esses interesses diversos que tem aí dentro. Então, é isso no nosso episódio de hoje, né? No primeiro episódio do BWC. Eu agradeço a Camila pela participação. Muito obrigada, Camila, por essa conversa que a gente teve aqui. Lembrando que vai ter muito mais no segundo episódio sobre o BWC. Então, fiquem atentos. Muito obrigada pela sua presença, pela nossa conversa, que foi enriquecedora. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho em relação à conferência e isso aprimorar o repertório de vocês para o evento, tá? Tchau, tchau, galera. Esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Miniono Poços de Caldas, em parceria com os cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo.